para permanecer com o Dudu e foi importante. Mas agora fica a dúvida. Eu queria que você explicasse para a gente como é que é esse acordo, essa coisa que está palavrada com o Dudu até o final do campeonato e que depois, se pintasse uma proposta interessante, o Dudu sairia. E fica essa interrogação, o Dudu fica ou não fica? Como é que está essa questão? Como é que é esse acordo entre vocês? Como é que funcionou isso para segurar o Dudu? O Dudu tem um contrato conosco por mais 4 anos. Sim. Nós renovamos em fevereiro do ano passado. Surgiu uma proposta na metade do ano e o Dudu nos trouxe a proposta, o empresário, realmente ele ficou balançado porque os valores... altos, né? Altos, quer dizer, então, incomparáveis com nossos valores, com o nosso mercado. E, na época, eu conversei muito com o Dudu e nós fizemos um desenho de um plano de carreira, o que seria o ideal. Porque, se você analisar só a questão financeira, obviamente que tem outros mercados. Se você analisar a visibilidade, possibilidade de você estar numa vitrine, ganhar títulos importantes, então, o Palmeiras, talvez, uma questão de estratégia de carreira, seja mais interessante que ele ficasse conosco. Expliquei isso para ele, da importância que ele tem para o elenco. A gente tinha acabado de renovar em fevereiro, a proposta apareceu em junho, julho. E, naquele momento, o Dudu entendeu. E importante dizer, ele se dedicou muito depois daquilo, inclusive. Porque muito se especulava que, naquele momento, o Dudu poderia... por ter ficado, a negociação não ter saído. Ele colocou um post no Instagram que não ajudou deu uma primeira também, impressão né? assim também, Não deu né, certo, mas continua então, e tal, né? Mas continuou para valer. Sim. Tanto é que fez a diferença no Campeonato Brasileiro. Todo o elenco do Palmeiras é qualificado, o pessoal realmente foi muito bem. Na Copa do Brasil também, infelizmente, tivemos ali um erro de arbitragem importante, mas que acabamos eliminados pelo Cruzeiro, mas no Brasileiro a gente conseguiu embalar e conseguimos o título e o Dudu foi muito importante. O que nós vamos fazer? Nenhum empresário nós recebemos até o término do Brasileiro. Nenhum. Não chegou mais nada. Nada. Nada porque nós não recebemos ninguém. Perfeito. E isso aí nós passamos ao mercado. Nós temos o Campeonato Brasileiro em disputa, quer dizer, nós vencemos o Vasco e fomos campeões. Mas o campeonato encerra domingo. Até então, nós não vamos conversar com absolutamente ninguém. Então, não existe nenhuma posição, nenhuma proposta, absolutamente nada. Da parte do Palmeiras, o que a gente gostaria? Que o Dudu continuasse conosco. O Dudu, eu acho que provavelmente é o melhor jogador em atividade hoje, jogador no Brasil. Eu tenho praticamente certeza disso. Não vejo ninguém à frente do Dudu em termos... Nesse momento, no futebol brasileiro. Então, para nós, a gente gostaria que o Dudu ficasse, continuasse conosco. Não existe nenhuma proposta, como eu disse, repetindo. A proposta que chegou a primeira, né, Gagliotti, era de 12 milhões de euros e me parece que por esse valor o Palmeiras nem ouviria a proposta. Mas qual seria... Depois de 15. Depois de 15. Para aí, eventualmente, fazer valer esse acordo verbal com o Dudu, teria que ser a partir de 15 milhões de euros. O fato é o seguinte... Agora que ele se valorizou, né? Talvez um pouquinho mais, né? Então, é uma situação... Hoje é uma situação já diferente, sem dúvida nenhuma. Já não é 15 também, né? É uma situação diferente. Com certeza, se não estivesse nas finais ou disputando partidas importantes, provavelmente seria convocado para a seleção. Esse é um ponto muito importante, que tem que ser analisado pelo Dudu, pelos empresários, pelas pessoas que planejam a carreira do atleta. O que é importante para o momento? Se for só aspecto financeiro, você tem a discussão canalizada por uma direção. Se você tem plano de carreira, seleção brasileira, então você tem uma discussão mais ampla, diferente de apenas uma negociação por critério financeiro. Então, é isso que eu acho que tem que ser pensado como um todo. Inclusive, foi isso que eu disse para o Dudu em julho. Enfim, ele teve um segundo semestre maravilhoso. E nós vamos analisar, caso surja uma proposta agora, vai ser exatamente essa a linha de raciocínio. Embora não tenha aberto conversação com ninguém, não tenha recebido ninguém e tudo... Não. Às vezes a gente conta com um plano B. Fala, se acontecer alguma coisa, eu tenho um plano B aqui. O Palmeiras tem um plano B para elenco. Caso venha uma boa proposta para o Dudu, seja interessante para o Palmeiras, para ele também falar, ok, tudo bem. Aí o caso não é só o Dudu. Tá. O Palmeiras já vem se preparando. Nós temos já
hoje foi anunciado o Zé Rafael. Sim. E a gente vem se preparando para os próximos anos. O Palmeiras já está em velocidade, eu diria isso. O Palmeiras já está... Até para a gente aproveitar isso. O Zé Rafael foi anunciado hoje. O Rafael Veiga volta, podemos afirmar que volta. Pode. O Arthur vai chegar também do Ceará. Sim. Podemos afirmar. Quem mais? Eric vai chegar do Botafogo, ele volta? Volta. Volta para ser integrado ao elenco? Volta. Tem mais gente voltando? Não tô nem perguntando dos contratados. Por enquanto, estou perguntando dos voltando aqui. Agora, esse pessoal, por exemplo, o Jean citou Rafael Veiga, o Jean citou Eric, que são jogadores que já são do Palmeiras, já eram do Palmeiras antes. Já tem o dedo do Filipão nessa história? Falou, opa, esses dois estão voltando, eu quero esses dois. Óbvio, ele está participando de todas as decisões, junto com a comissão técnica, junto com o Cícero, Alexandre Matos, eu me envolvo também. E o Palmeiras, hoje nós temos uma estrutura muito sólida nas categorias de base, o que o Palmeiras não tinha há muito tempo. São jogadores surgindo, alguns já estão treinando conosco. É difícil a gente dizer que o menino já vai iniciar o ano como titular. Existe um período de transição, mas a médio e longo prazo, a médio prazo, o Palmeiras já vai poder contar com recursos da base. E algumas contratações pontuais. Você falou Você falou, o Palmeiras está em velocidade, que explica bem o momento. Eu acho que é perfeito. É o seguinte, se a gente pegar o mercado, a concorrência, tem muitos que estão construindo a casa, estão fazendo alicerce. Todo ano tem que fazer alicerce. Vocês estão já com a casa num nível muito bom. Então, o ponto de partida do Palmeiras, eu digo, no relacionamento com o mercado, hoje, pela estabilidade que tem, pelo momento que desfruta, e eu não estou falando só de conquistas, eu estou falando de estabilidade para alcançar títulos. Sim. É o tal da velocidade que você está falando. Você já está lançado, você está no mercado. Eu não estou iniciando do zero. Você não está iniciando do zero, que para o futebol brasileiro é uma vantagem competitiva brutal, porque todo mundo começa do zero, é impressionante. A gente vê clubes começando do zero, sim. Eu sempre brinco aqui, digo que é janeiro, chega em novembro, é janeiro em setembro, porque troca-se tudo. Com o Palmeiras, a partir da chegada do Felipão, o Palmeiras, como acho que nenhum outro clube conseguiu fazer até hoje, administrou a quantidade e a qualidade do seu elenco de uma forma como não havia acontecido no futebol brasileiro ainda. Competência do Felipão. Isso. Pensando que já está em velocidade, digo, para o torcedor palmeirense, dentro desse ambiente que nós estamos vendo, esse é o Palmeiras que você enxerga daqui para frente, que você gostaria de ter? Um clube com quantidade e qualidade de jogadores para poder jogar as competições dessa forma, alternando a equipe e mantendo-se competitivo. Esse é o projeto, essa é a ideia? Exatamente isso. Sempre em evolução. Evolução tecnológica, evolução de processos, evolução de profissionais, sempre em evolução. Mas é exatamente essa a linha de raciocínio. É ter um grupo preparado, o quanto mais cedo, melhor, para você já iniciar o ano. Esse ano aqui, 2018, o Palmeiras, já no final de 2017, a gente já tinha... Uma boa parte do planejamento já tinha sido feito. No início de dezembro, a gente já tinha adiantado todas as contratações. Esse ano, da mesma maneira, você vai ver um Palmeiras já trabalhando e o ano já iniciando com a gente, mostrando a estrutura já, praticamente pronta. E perguntando, vai sair senhor, não tem jeito, desculpa. O quê? Não tem jeito. O quê? O senhor... Não precisa, Zé, não tem jeito, não adianta, não tem como. Mais velho que eu, 2 anos. Como se ele fosse novinho, né? Não, mas é educação, não tem jeito. Você não era garotinho? Você não era garotinho quando ele estreou? Não tem jeito, não vai sair senhor, não tem jeito. Você fez gol no Palmeiras, Zé? Não, eu contra o levei Palmeiras? muitos gols do Palmeiras. Vários, né? Vários. Bastante, nossa, nem me fale, nem me lembro. 93, 96 foi um pesadelo na minha... Mas tudo bem, presidente, tudo bem. Águas passadas. Águas passadas, já foram e tal. Não, o senhor foi reeleito agora, né? E o senhor tem condições, por exemplo, de fazer uma projeção nesses 3 anos que o senhor vai ficar? Quanto... Não, o Palmeiras vai continuar nessa crescente, o Palmeiras vai ter uma hora que vai ter que dar uma parada porque... o senhor está falando, né? Vamos segurar o Dudu, ou seja, segurar o Dudu quer dizer que o Palmeiras não vai precisar contratar, porque ele vai permanecer, um exemplo.
E aí, com essas mudanças do treinamento, o elenco inchado, vai ter que segurar um pouquinho, nós vamos fazer outro tipo de administração. Como é que o senhor projeta isso? Porque todos os presidentes ou todos os dirigentes que passaram por aqui falaram o seguinte: hoje não podemos competir com 2 equipes, com Palmeiras e Flamengo. Não dá. Então, a projeção e eles falaram o seguinte, que os jogadores estão optando para ir para o Palmeiras, para jogar no Palmeiras, por causa dessa projeção de carreira, essas coisas. Na dividida, o Palmeiras o Palmeiras. O senhor tem, por exemplo, essa projeção? Olha, em determinados momentos nós vamos ter que segurar um pouquinho e administrar ou trazer gente da base por conta desse crescimento fantástico que o Palmeiras vem tendo? Não, eu acho que assim, a gente tem que estar sempre buscando o crescimento. Repetindo o que eu disse há pouco, nós temos que procurar estar sempre melhor do que nós tivemos. O ano que vem, nós temos que fazer algo melhor do que nós fizemos esse ano. E assim por diante. O Palmeiras não tem limite. Nós temos que ganhar sempre que for possível. Para isso, tem que estar bem preparado. Então, eu acho que não tem redutor de velocidade. Tem planejamento, tem momento de cada atleta, tem momento do clube. Isso existe. Você tem um momento que antecede a eleição, obviamente é um momento mais tenso, que pode criar uma outra situação mais difícil. Por isso, nós mudamos o estatuto para 3 anos, para que o planejamento tenha mais tempo para ser implementado, como são nos maiores clubes do mundo. Inclusive, 2 anos é uma, assim, eu acho uma loucura. Você tem eleição um ano sim, um ano não. Você gera atenção no clube a todo momento. A todo momento. Em termos... Desculpa, o Felipão deixou claro, né, nas entrelinhas. Olha, gente, quando eu tiver campeonato de mata-mata, a minha equipe vai ser outra, vai ser aquilo. Ou seja, dando mais ou menos o entendimento que tem as prioridades. O senhor falou do planejamento aqui agora. O Palmeiras tem, por exemplo, vai ter uma prioridade um pouco mais... Olha, prioridade de Libertadores, Copa do Brasil e tal? A nossa prioridade é por título. A nossa prioridade é por conquista. E cada campeonato que o Palmeiras estiver disputando, nós vamos acelerando até o limite de uma contusão, limite de um risco de um jogador, limite de uma exposição desnecessária. Então, tudo isso é feito de forma planejada, como foi esse ano, inclusive. Alguns atletas, o Filipão provocou o rodízio, ele fez o revezamento pensando nisso. Nós tínhamos fadiga, nós tínhamos risco de contusão. Aí você precisa de um elenco que te dê essa resposta. E tecnicamente. Te dê essa resposta. Senão você vai num tiro só, que pode acontecer também. Vai num campeonato e esquece os outros, mas um time grande não pode pensar assim. Galhote, como é que você... Assim, isso que o Zé citou é legal, porque assim, há muito tempo a gente fala aqui que, olhando para o futebol brasileiro, você enxerga 2 equipes que tentaram ter uma terceira, que tentaram, sim, organizar a casa para poder levar para o campo essa organização, que não tem outra saída. Se não organizar fora, o campo sofre. O Flamengo, que doeu, foi pesado fazer isso, pagar a dívida. O Palmeiras também sofreu com isso. E o Grêmio também está numa estruturação para poder competir num outro patamar. E a gente enxerga muitas equipes que estão assim, como a gente citou no caso hoje, infelizmente, do Fluminense. Você toma um empréstimo aqui para pagar ali, ficar devendo, aquelas coisas que não levam a um grande futuro. Mas este andar de cima que o Palmeiras está se colocando gera uma expectativa também. Como conciliar e como conversar com o torcedor que tá bom, se tem expectativa, você está num patamar acima da média dos outros, mas futebol é um negócio que ele é especial. Nem sempre ele vai te trazer exatamente, ele vai te dar aquela conquista por todo o trabalho que você fez certinho, perfeito, maravilhoso. Como lidar com isso? Porque a gente sabe, é uma sociedade quente, de italianos, quente, né? Tem a turma do amendoim lá atrás, que a gente sempre brincou aqui, mas era da pesada. Quer dizer, como é que o presidente do Palmeiras lida com isso, com essas expectativas, que eu acho que é uma coisa também que é uma missão tua? Eu acho que o melhor caminho para isso são os indicadores. O Palmeiras 2015, 16, 17 e 18, nós tivemos 2 vezes na final do Campeonato Regional, nós ganhamos uma Copa do Brasil,
ganhamos brasileiro de 16, brasileiro de 18 e vice-campeão brasileiro de 17. Então, são indicadores que mostram que o Palmeiras está preparado para disputar. Ganhar o título, óbvio que é o que a gente quer. Esse é o objetivo maior. Claro. Gerar a satisfação que nós estamos, nesse momento proporcionando ao nosso torcedor, esse é o objetivo maior. Ver a torcida do Palmeiras fazendo festa, feliz, orgulhosa com a sua camisa. É isso que todo presidente, é isso que todo dirigente quer. O ponto é que você não vai ganhar todas. Ninguém ganha todas. Nem Real Madrid, nem Barcelona, nem PSG. Não ganha todas. Se você estiver estruturado, se você estiver financeiramente sólido, se você tiver com a pirâmide, a base financeira sólida, os processos profissionais, o topo da pirâmide é a disputa de títulos. É isso que a gente quer. Então, nos últimos 4 anos, a gente vê claramente o Palmeiras nesta direção. Pela frequência, você... Exato. Disputando... E pela qualidade do elenco, né? E acho que assim, a gente precisa te perguntar sobre algumas peças específicas do elenco, porque senão o torcedor em casa também vai... Aliás, daqui a pouco tem perguntas dos torcedores, já separamos as 3 primeiras. Eu também tenho dúvidas sobre o elenco. Vou pôr num pacote, acho que assim, 4 jogadores cujos contratos estão terminando agora. Jailson, Fernando Praz, Dracena e Felipe Melo. Eu queria saber se... Felipe Melo não. Felipe Melo tem mais um, né? Felipe Melo tem mais um. Queria saber se esses jogadores todos mais do que vão ter os seus contratos renovados, se já há uma definição em relação a isso, se não há definição ainda, e especificamente sobre os 2 jogadores emprestados, Marcos Rocha e o Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes vindo do Milan, a gente sabe que os valores não são tão baixos assim, mas é um jogador que fez um campeonato excepcional. O Palmeiras já pode dizer que vai conseguir manter o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha, e em relação às renovações? Olha só, Gagliotti, era a pergunta do Evandro aí. Ó. Presidente, como ficará a situação do Jailson e do Praz? Renova com os 2, por favor. Tem uma pergunta e um pedido, inclusive. Vamos lá. Nós aguardamos até a definição do Campeonato Brasileiro, até porque esse tipo de situação durante o campeonato, enfim, mexe um pouco com a cabeça dos atletas, você tem a movimentação de empresários. Então, a partir dessa semana, a partir de amanhã, pronto, eu já posso dizer isso, nós já estamos trabalhando em todas essas situações. São jogadores vencedores, são jogadores de muita qualidade, são jogadores que já estão envolvidos, comprometidos com o Palmeiras. Então, nós vamos tentar resolver o mais rápido possível. Qual que é o outro que você falou? Aí, Gustavo Gomes e Marcos Rocha. Então, o Marcos Rocha pertence ao Atlético. O Palmeiras também vai tentar a contratação. É uma ideia que a gente entende que ele permaneça no grupo. E o Gustavo, ele tem um contrato conosco de empréstimo de 1 ano, podendo renovar por mais 1 ano. E depois nós somos obrigados a fazer a aquisição se a gente emprestar por mais 1 ano. Valor fixado já? Valor fixado, o que eu posso dizer, de uma maneira geral? O elenco do Palmeiras é muito qualificado. A gente pensa em manter a grande maioria desses atletas, se for possível, porque também não depende só do Palmeiras. A gente tem uma negociação. Mas a nossa ideia é que o grupo permaneça e que a gente possa agregar algum valor, inclusive, para o ano que vem. Essa é a ideia. Quando eu falo do carro em movimento, é mais ou menos isso que eu estou dizendo. A gente já tem uma estrutura sólida. A gente já tem um grupo de qualidade. Mas vai ter que ter... A gente vai sair também, né? Porque chegando os jogadores que a gente falou, com o tamanho do elenco do Palmeiras, eu imagino que alguns jogadores devam deixar... O nosso elenco tem muita qualidade, mas muitas vezes a gente cita o tamanho do elenco do Palmeiras. O Palmeiras deve ter o menor elenco do Brasil, no profissional. Nós temos 28 ou 29 atletas. Todos podem jogar, né? Nós temos, acho que, 29 atletas. Não é um elenco tão... com tanta quantidade como se divulga, não é isso? É um elenco de muita qualidade. Só rapidinho, só para não perder, porque assim, desses nomes citados pelo Jean, o que chama mais atenção e que eu vejo muita participação de fã de esporte é o Praz, né? Porque é um ídolo, sim, né? Porque não é uma história longa de Palmeiras, mas para os padrões hoje do futebol ele já está há um bom tempo e é uma referência para o elenco, sim, por tudo. Você falou, vencedor, né? Identidade. Exatamente. Estou completamente identificado. O que
pega nessa negociação aí com o Praz? Porque eu já vi entrevistas dizendo que o Palmeiras não procurou, o Praz também não, está aguardando, como você mesmo falou. É só uma questão de timing. Agora a gente vai procurar todos os atletas que existem as pendências contratuais, todos eles, a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, nós estamos aguardando o término do campeonato. Todos serão. Mas no caso específico do Praz, o Palmeiras quer renovar com ele? Porque esse é um caso que eu sei, inclusive, que ele, não sei se eu posso usar o termo chateado, mas que ele estava esperando, ele espera o contato do Palmeiras, ele quer renovar, isso já aconteceu na outra renovação. O Palmeiras pretende renovar o contrato com o Praz? Chateado, eu não acredito. Pode ser que seja... Ele está conosco, aliás, muito motivado. Ele é exemplar, a participação e o comportamento dele dentro de campo é exemplar. A comemoração dele em São Januário, ali, junto com os atletas, o tempo todo, ali, aliás. Mas assim, eu sei que do ponto de vista do contrato, vamos dizer que talvez chateado seja um termo exagerado, mas ele estava esperando algo a mais. Quer dizer, ele pode esperar porque o Palmeiras vai querer renovar o contrato dele, ou isso ainda vai ser motivo de discussão entre a diretoria do Palmeiras? O Palmeiras quer a manutenção de todos os jogadores. Essa é a nossa ideia. A gente quer, se não for possível, porque eu falei, nós temos os dois lados, mas a gente quer a manutenção de todos os jogadores. Do Fernando Praz, do Jailson. A ideia é que todos eles continuem conosco. Nós vamos agora procurá-los e o nosso grupo é forte, é qualificado. A gente acha que dá para manter a grande maioria desses jogadores conosco. A contusão do William é importante? É importante. Para pensar em elenco para o ano que vem? É importante. Porque já é um jogador que não tem tanta troca. Ele, Dudu, tem uma função que o Scarpa joga por ali, mas é diferente. Estamos falando de jogador diferente. Então, a contusão do William, eu imagino que gerou... É uma situação que nós temos que trabalhar. Que vocês trabalharam nisso. A outra todos os nomes estão focados até agora. O Zé Rafael está contratado, fechou o Zé Rafael. Volta o Rafael Veiga, o Arthur. Mas eu queria sair desses nomes. O torcedor do Palmeiras, será que pode ser surpreendido em janeiro com algum nome assim? Porque... Balotelli. Sabe como é que é? Sabe como é que é? Como você mesmo falou, a velocidade. O Palmeiras está lançado. Quando a gente fala que o Palmeiras vem se preparando para os próximos anos, eu quero dizer o seguinte, os jogadores que estavam emprestados, o Veiga, que está retornando, fez um ótimo campeonato. As revelações dos campeonatos, o Palmeiras está contratando. Então, assim, a gente já vem se estruturando. Se o Veiga não fosse do Palmeiras, ele teria o peso de uma grande contratação, certamente. Eu digo, sim, ele fez um ótimo campeonato. Até por isso não se fala no interesse de outros clubes, porque ele pertence ao Palmeiras, né? Então Presidente, estará na decisão da Sul-Americana, né? Uma pergunta, fugir um pouco dessa de contratação, vou livrar o senhor um pouquinho, e perguntar ao senhor sobre arbitragem. E chegou um determinado momento do campeonato que nós percebemos que o senhor subiu um tom de voz, né, em relação à pressão, em relação àquilo que estava acontecendo. O senhor acha que foi importante nesse aspecto? O fato é o seguinte... Perceber, né, o que estava... O fato é o seguinte, Zé, a arbitragem esse ano, infelizmente, não foi bem. Vocês são críticos, vocês têm... esse assunto na pauta do dia não foi bem. Todo dia sim, dia outro também. Salve, ficou rico trabalhando aqui. Mas esse é um tema que o Zé gosta muito, de adora, né? Ele sempre teve um entrosamento muito bom lá. Então, o fato é o seguinte, num determinado momento no campeonato, nós tivemos claramente uma posição do Internacional jogando uma pressão muito grande para cima do Palmeiras, quando o Internacional, até por situações de arbitragem que nós estamos falando agora, eu não sei se por despreparo, por incompetência, mas os árbitros não foram bem. E o Internacional teve 3 ou 4 rodadas seguidas, o jogo contra o Corinthians, depois um pênalti que o atleta estava fora da área, teve várias situações. E toda a rodada os dirigentes do Internacional faziam um carnaval. Jogando pressão para a arbitragem para a CBF. Foi nesse momento que eu me posicionei. Falei, então vamos levantar os indicadores e analisar qual é o time que está sendo mais prejudicado e o menos prejudicado. E naquele momento o Internacional, ao contrário, ele tinha um indicador de
entre os beneficiados e não os prejudicados. Foi isso que eu me posicionei naquele momento. Até porque, se é para fazer pressão, a gente sabe fazer pressão também. Não é essa a ideia. Eu acho que a gente tem que procurar melhorar o futebol. Trazer tecnologia, preparar melhor, profissionalizar, agregar algum tipo de valor, enfim. Hoje, nós todos somos cobrados para ter um time competitivo, para ter um clube que paga imposto, que não atrasa salário. Na verdade, é obrigação do dirigente, é obrigação do clube. A gente pede também que a arbitragem seja preparada para uma partida. Nós saímos de 2 campeonatos esse ano, 2, com erros graves de arbitragem. Eles não são tratados como profissionais. Eles não são profissionais. Eles são... Mas a conta fica com a gente. Exato, com os profissionais, não tem a dúvida. A conta sobra para o clube. Depois, quem responde somos nós. O juízo é enorme. Então, assim, o VAR, na tua visão, assim, embora nós vimos que sem qualificar a arbitragem como um todo, até o VAR pode ser um problema. Mas é um ponto de partida. Ele passa por um período de adaptação, de preparação. Não tem como. As pessoas... Contra Palmeiras e Cruzeiro, eu tenho certeza que o árbitro não lembrou que tinha VAR, porque ele não precisava apitar a falta antes de finalizar o lance. Verdade. Mais 10 segundos, finaliza o lance e ele está amparado. Aí é costume também, né? Não é nem só a qualificação, mas é também o cara se acostumar com... É o condicionamento, o condicionamento, é o preparo. E o senhor acha que, por exemplo, que a CBF... Aonde o senhor pode apontar, por exemplo, falha na CBF em determinadas situações que eles poderiam melhorar, não só do VAR, mas, por exemplo, Coronel Marinho, nós tivemos um lance, acho que foi Corinthians e São Paulo, né? Que nitidamente que ele falou com as imagens... que a bola entrou, o Jean defende a bola dentro do gol. E ele falou assim, a imagem não é nítida, não é clara, a gente não pode resolver isso e tal. E sendo ele o comandante da arbitragem, o cara que está lá em cima, né? Como é que o senhor vê isso, por exemplo, também no meio de uma competição, a CBF começa a soltar relatórios, olha, esse time foi mais prejudicado que esse aqui teve mais acertos, menos acertos, mais erros. Como é que o senhor vê isso, né? Inclusive, eu me baseei nesses dados para poder argumentar em relação ao internacional. Foram os números oficiais emitidos pelo Departamento de Arbitragem da CBF. A CBF colocou mais pressão em cima da arbitragem? Ela jogou contra ela mesma e prejudicando ainda mais os árbitros e os times? Na verdade, é estatística. Foram números da CBF que o Palmeiras usou. O próprio Rogério, agora o Walter, as pessoas que comandam a CBF, imaginam que eles estão fazendo um planejamento para o próximo ano, porque esse ano não foi bom, esse ano não foi positivo. Esse ano realmente a gente tem que esquecer em termos de arbitragem e pensar em algo diferente. Nós temos que pensar em profissionalização, não tem caminho. Mas é difícil, porque são muitos jogos, muitas viagens, o cara já ganha um valor fixo, não vai querer ficar viajando. Eu não sei, mas precisamos arrumar um caminho. Eu não sou responsável pela arbitragem. Gagliotti, só uma perguntinha em relação a isso. Até que ponto valeu a pena a tua cruzada com relação àquela final do Campeonato Paulista? Porque a coisa foi... Você chegou a imaginar mesmo que poderia se reverter a situação, ter um outro jogo, a partida ser anulada? Ou foi mais para marcar posição? Porque chegou um dado momento que até os corintianos começaram a brincar. Tá lá, o Palmeiras de novo tentando, perdeu de novo. Essa final aí já perdeu várias vezes pra gente e tal. Valeu a pena a cruzada em algum aspecto? Eu queria que você falasse sobre isso. Se tivesse boa vontade, eu acho que a gente poderia ter ido mais a fundo. Para você ter uma ideia, o TJD engavetou o processo. Então, a gente já tem uma ideia do quanto as pessoas estavam preocupadas em entender exatamente o que ocorreu. Quem teve que investigar, quem teve que apurar, foi o Palmeiras. Os demais, olha, não aconteceu absolutamente nada. 8 minutos com a bola parada, o quinto árbitro correndo em direção ao quarto. É só pegar a imagem. O quinto árbitro corre em direção ao quarto depois de 3 minutos e o quarto consegue falar com o árbitro, coisa que ele, no depoimento, disse que não conseguia de jeito nenhum. Depois conseguiu. Então, se tivesse boa vontade das pessoas, tudo isso a gente teria solucionado, não teria ocorrido. O papel do Palmeiras foi provocar uma reflexão. Óbvio que a gente queria que aquilo fosse julgado. Não foi, a vida continua. O Palmeiras tem campeonatos muito maiores para disputar, não vamos ficar também agora só pensando no Campeonato Paulista, que é menor, que é pequeno perto dos demais, quero deixar isso claro. Perto dos demais, ele é pequeno. Perfeito. Ele é o menos importante. Não tenho dúvida disso. Porque, assim, as pessoas acabam criticando uma posição minha, tudo bem, eu aceito a crítica, mas
é o menor para nós e é o menor para todos. Alguma coisa está errada se o Paulista for o mais importante para algum clube. Esse é o ponto de partida que eu queria que você falasse. Quando você, no caso do Palmeiras, atinge um ponto de profissionalização na estrutura do clube, do futebol, você passa você fica mais exigente também, porque você está num patamar acima. Não está na hora o Campeonato Brasileiro, que eu acho assim, chega em alguns momentos e assusta. O Campeonato Brasileiro vira, para alguns clubes, assim, os caras estão olhando para outras coisas que não tem condição de ganhar e larga o brasileiro. Não está na hora de se valorizar mais o Campeonato Brasileiro. Não é possível. Eu estou apelando até para a experiência, esse ponto que vocês atingiram. Não está na hora de tornar o Campeonato Brasileiro algo maior do que ele é? Assim, melhor para assistir, melhor para jogar, mais profissional, tudo. Você pode ganhar mais dinheiro, competir mais, jogar com um calendário mais gostoso, interessante, oferecer talvez melhores jogos para o teu público, o teu público já lota o estádio, você não precisa, né? Mas dá para melhorar. Não está na hora de lidar melhor com essa competição, porque a gente vê Libertadores e você não consegue fazer isso. A Libertadores é impressionante, né? Olha o que está acontecendo com ela agora. Estou falando de Copa do Brasil e Brasileirão, que são competições nossas e nacionais. E nós estamos no caminho contrário a isso. Está na hora, você tem razão, mas o que está acontecendo com o calendário acaba prejudicando de tal sorte, de tal maneira, todos os clubes e os campeonatos, porque o Campeonato Brasileiro hoje disputa com a Copa do Brasil e com a Libertadores exatamente nas mesmas datas. Então você tem agosto, setembro, outubro, novembro, os três afunilando. Eu estive na CBF há um mês atrás e esse ponto foi muito discutido. Nós precisamos fazer alguma coisa porque o calendário mudou hoje. A Libertadores é anual, agora o ano todo. Muito bem. Então você tem os times da Argentina, que são os clubes que competem diretamente com os clubes brasileiros, principalmente, né? Em início de temporada. Então, a Argentina hoje tem um campeonato que começa no meio do ano, então a Libertadores está pegando o pessoal no início de temporada, se preparando, e a gente já em etapa final de temporada, com os outros dois campeonatos. Então, assim, a forma que está hoje, o formato atual, do jeito que está o calendário, prejudica os times brasileiros que estão melhor preparados. Porque os times brasileiros que caem numa competição ou que não participam, aí ficam com um campeonato só. Perfeito. Então, se você se prepara, aconteceu com o Flamengo e com o Palmeiras isso. Sim. Talvez com o Cruzeiro, acho que Palmeiras e Flamengo foram os que disputaram as três competições. E pagamos um preço de contusão, de desgaste. E muitas vezes você não consegue o título, porque é difícil. Você tem outras equipes preparadas também. E aí você recebe crítica. Você joga quarta no sábado, às vezes você tem outro jogo no outro. E aí, Gagliotti, deixa eu só te perguntar uma coisinha em relação à Crefisa, que acho que é um tema sempre muito presente nessa gestão do Palmeiras. Foi talvez a principal crítica dos opositores do Palmeiras nesse processo eleitoral. E acho que é importante ser esclarecido, né? Quer dizer, todas as críticas se deram pelo fato de o Palmeiras ter mudado o modelo de contrato que tinha com a Crefisa, né? Que era um modelo de contrato em que o Palmeiras não tinha um ônus de dever para a Crefisa o valor investido em jogadores. Acho que essa é uma história já antiga, já falamos bastante disso, mas o fato é que, a partir da mudança do contrato que o Palmeiras aceitou, né? O Palmeiras passou a dever os tais 120 milhões para a Crefisa. Agora, você está reeleito e a Crefisa renovará o seu patrocínio, renovou o seu patrocínio por 3 anos até o final do seu mandato. A gente imagina que vai ser assim. Ainda não, mas essa é a ideia que a gente tem. Acho que as próprias palavras da Leila davam a entender que a partir do momento que você fosse reeleito, esse contrato seria renovado. O que eu quero te perguntar é, a partir de agora, essa dívida, vai ter um plano para pagar essa dívida vinculada ao patrocínio que a Crefisa tem com o Palmeiras? Muda de alguma maneira a forma de investimento da Crefisa em relação a jogadores? Né? Porque acho que num determinado momento a Crefisa investia na contratação de jogadores e, de fato, a ideia que se tinha é, a Crefisa está pagando, mas está comprando os tais ativos de marketing e isso não vai ser um ônus para o Palmeiras. Hoje o Palmeiras pensará 2 vezes se eventualmente
quiser usar o dinheiro da Crefisa para contratar jogadores, se a Crefisa se dispuser a isso? Quando a gente fala de Crefisa, a gente tem que pensar um pouquinho na linha do tempo, porque as pessoas se baseiam no contrato, e em relação ao contrato eu vou explicar já. O ponto é o seguinte: a Crefisa chegou no Palmeiras em janeiro de 2015, o Palmeiras ainda naquele momento, numa situação difícil. Nós estávamos naquele momento agradecendo ao Santos, que ganhou do Vitória na Bahia, e a gente não teve uma situação catastrófica. Então, nós temos que, naquele momento, ninguém criticava a Crefisa, pelo contrário. A Crefisa chegou em 2015, contribuiu e muito, já em 2015. Nós temos o Diego, nós temos o centroavante que depois foi para o Grêmio, o Barrios, jogador da Crefisa, 2015. Então, a Crefisa, Lucas Barrios, ela foi extremamente importante no processo de restauração do Palmeiras. Jogar pedra na Crefisa é uma questão que eu acho que nós temos que pensar com muito carinho, com muito cuidado, porque no momento que o Palmeiras estava passando por uma situação difícil, a Crefisa bateu a porta do Palmeiras e ajudou muito. O ponto é o seguinte: em 2016, conseguimos o título brasileiro. 2017, fomos vice, e agora 2018, nós somos campeões brasileiros também. Dudu é um bom jogador? A Crefisa ajudou a trazer. Pelo menos, ele já estava no Palmeiras, mas a Crefisa ajudou a gente a pagar o que faltava, né? Tá. Nós temos outros jogadores da Crefisa, como Bruno Henrique, foi importante para o campeonato. E o Luan, foi importante para o campeonato. Nós temos vários. Então, assim, a Crefisa, ela agrega, ela ajuda, ela contribui, ela está sendo fundamental. As pessoas falam, não, mas teve uma mudança no contrato. O fato é o seguinte: a gente tinha um modelo de contrato que já existia uma dívida moral do clube, moral. Então, o dirigente do Palmeiras, que sempre pensou em pagar a Crefisa, ele não teria que se preocupar tanto, porque você tem o compromisso de pagar. Então, quem fala, não, mas agora mudou, é porque na minha maneira de pensar, essa pessoa está imaginando o seguinte: amanhã, se tiver algum problema, fica com a Crefisa, não fica com o Palmeiras. Essa é a maneira que o dirigente que não quer a Crefisa pensa. Porque a dívida moral de devolver o dinheiro, nós sempre tivemos. Como nós fizemos com o Vitor Hugo. Mas era um modelo parecido com aquele que havia com o Nobre, né? É igual. Aquele de, se der lucro, esse lucro é do Palmeiras, se for para pagar a conta vai ser paga, e se houver prejuízo, o prejuízo era do Nobre ou seria da Crefisa. E aí o que se fala é que a mudança do contrato transformou isso obrigatoriamente em dívida, independentemente de haver lucro ou prejuízo e tudo mais. Mas a minha pergunta até é mais olhando para frente, sabe, Gagliotti? Isso, de alguma maneira, quer dizer, a mudança de contrato vai fazer também com que o Palmeiras pense, não, peraí, a Crefisa, sei lá, o Palmeiras quer trazer um jogador que custa muito. E aí pode-se olhar para o dinheiro da Crefisa à disposição para essa contratação, mas vai ser um dinheiro que, necessariamente, o Palmeiras terá que restituir a Crefisa lá na frente. Isso, de alguma maneira, vai fazer com que o Palmeiras pense duas vezes, vamos dizer, antes de trazer um jogador com o aporte financeiro da sua patrocinadora? Então, todos os jogadores que têm contrato com a Crefisa, eles foram fundamentais para o Palmeiras. Então, assim, o que você está dizendo dá a entender que o Palmeiras contratou de baseada sem se preocupar. E não é verdade. É mais ou menos isso. Eu não estou dizendo, não. Estou dizendo que o Palmeiras contratou bem. Acho que a gente só elogia o elenco aqui. Então, se contratou bem, é uma linha de raciocínio. Se contratou por contratar, é outra linha de raciocínio. Então, nós temos o Borja, que está valorizado, é artilheiro da Libertadores. Nós temos o Daverson, que fez a diferença para o Palmeiras no ano. Nós temos o Bruno Henrique, nós temos o Dudu, nós temos o Luan, nós temos uma série de atletas que são atletas que estão se valorizando, que têm valor do mercado maior do que quando a Crefisa contratou. Então, o primeiro indicador de que os negócios que o Palmeiras fez com o aporte da Crefisa são bons negócios. E que o Palmeiras tem totais condições de vender e devolver o dinheiro e ter lucro. É nessa linha de raciocínio que nós vamos. Então, se surgir Lucas Lima, por exemplo,
que já é um contrato novo. Se surgir uma situação em que o Palmeiras entenda que é interessante, nós vamos discutir com a Crefisa. Se for uma situação que o Palmeiras possa pagar, como o Diogo Barbosa, Palmeiras que comprou. E o patrocínio agora não vai ter nenhum vínculo, nenhuma relação com a dívida, né? Não, nunca teve. São duas situações absolutamente distintas. Nunca teve. Valor de patrocínio da Crefisa, desde o primeiro dia que a Crefisa está conosco, é uma situação em que não tem absolutamente nada a ver com o aporte da Crefisa em atletas. Isso é importante o torcedor saber. São duas coisas separadas. Todo o problema houve nos contratos que envolviam a aquisição de atletas, mas é uma história longa. Eu levei até o Conselho Deliberativo, apresentei absolutamente todos os detalhes, nós debatemos. O Conselho Deliberativo aprovou. Então, eu estou muito consciente de que a gente tem um parceiro para valer. E a gente, no momento em que tiver a necessidade, claro, é uma contratação que interessa, um jovem que tem revenda, isso tudo nós temos que pensar. Essa relação ela é clara nisso, digo, da empresa estar à disposição para conversar sempre se precisar. Para uma aquisição. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual clube no Brasil hoje que não gostaria de ter a Crefisa como parceiro? Eu converso com outros presidentes. Mas no Palmeiras nós temos meia dúzia de pessoas que acham que eu preciso fazer um intervalo urgente. E eu recebi uma sinalização que me deixou muito feliz, que dá para ficar mais um pouquinho o Gagliotti no programa. Então eu vou fazer um intervalo, porque a gente vai ficar até 7h30. Sinalizou que pode ficar mais um pouquinho, viu, Gagliotti? Da minha parte. Tranquilo? Então tá ótimo. Então a gente vai fazer um intervalo e a gente volta já já. Tem pergunta dos Elias, tem mais umas questões para a gente falar aqui com o presidente do Palmeiras. E tem também algumas participações dos fãs de esportes que eu estou devendo ainda. Eu vou pagar no próximo bloco, prometo, hein? Voltamos já já. Voltamos com o Futebol na Veia. E como o Zé Elias é um cara extremamente educado, um gentleman, né? Cavalheiro, ele vai deixar o fã de esportes passar à frente dele com perguntas. Sem dúvida. Pode Prioridade ser? Sempre os mais velhos. Eu prometo que depois da pergunta dos fãs de esportes, a sua. Prioridade dos mais velhos. Eu não sei por que o pessoal dá risada quando eu falo que o Zé Elias não é um cara educado, um gentleman, um cavalheiro, um cara... Não? Eu sou muito querido aqui, dá pra ver. Zé, você enturmou fácil, né, Zé? O ambiente tá bom pra mim aqui, o ambiente tá bom. É o ministro da educação, Zé Elias, viu? É o seguinte, cadê as perguntas? Vem aqui, ó, mais duas perguntinhas aqui de fã de esportes. Olha só, Gagliotti, vamos lá. A primeira já foi ali, a do Evandro, vamos para mais duas. O Bruno, Deca campeão, diz o seguinte: presidente, Palmeiras vai atrás do Ezequiel Barco, do Keno e do Ricardo Goulart? E o Roberto também pergunta sobre o Ricardo Goulart e aí encaixa o Miranda aí no pacote. Não, mas não, a frase é legal. Fala, presidente, solta o verbo. Solta o verbo, Gagliotti. Dá pra fazer até uma vinhetinha, né? Se tinha preparado antes. O que eu posso dizer ao torcedor é que nós faremos um time em 19, tão bom quanto ou melhor do que o time de 18. Nomes a gente ainda não pode externar, porque nós estamos ainda com o Campeonato Brasileiro em andamento, termina no domingo, e depois disso é que a gente vai tratar de alguns casos pontuais. Casos pontuais, isso é importante destacar. Casos pontuais. O Palmeiras já traz a base praticamente toda montada. Mas os dois ali, eles estão tão quentes ou tão frios? São bons jogadores, são ótimos jogadores. Não, eu ia voltando um pouquinho, presidente, ao assunto da Crefisa, essas coisas. O senhor explicou sobre o contrato, né? Mas o senhor acha que a presença da Leila politicamente incomoda? A gente sabe que dentro do futebol, a gente está conversando, é um meio viciado, um meio onde tem muita vaidade, onde tem disputa de poder e tal. O senhor acha que aí ela incomoda mais ainda? Pode ser isso também? Que façam surgir tantas coisas positivas e negativas e criando todo esse clima no Palmeiras? Sendo que é um parceiro, como o senhor falou. Olha, a Leila é palmeirense, sócia do clube, conselheira e presidente da patrocinadora. Então, tem vários papéis. Algumas pessoas, por algum motivo, pode ser que não aprovam, mas... Até então, a Crefisa, desde que chegou no Palmeiras,
ela muito mais contribuiu, muito mais ajudou, muito mais colaborou do que qualquer outra coisa. Eu peço para as pessoas que criticam a Leila ou criticam a Crefisa, que coloquem algo que realmente não está agregando valor ao Palmeiras, que não está beneficiando o clube, que não está contribuindo ou ajudando o clube. Não existe. O Palmeiras é uma relação, obviamente, uma relação importante para a Crefisa também. É uma empresa de ponta no segmento que atua e o Palmeiras é um clube de ponta. Então, nós estamos falando de duas instituições de ponta, cada um líder nos seus segmentos. E é um negócio interessante para ambas as partes. Agora, ninguém vai agradar a todos, não tem quem agrade todo mundo, não existe. Gagliotti, em relação ao público nos estádios, acho que enfim, o Palmeiras tem uma média muito boa de comparecimento aos estádios. Se a gente falar das rendas, então, acho que não há o que se discutir, é disparado o clube que mais fatura, acho que o plano de sócio-torcedor funciona. A impressão que dá é que realmente está tudo indo bem, acho que até na sua gestão abriu-se um espaço para as crianças, para o torcedor família, que era algo que se reclamava. Mas você acha que ainda existe alguma margem de melhora nisso? Assim, a gente pode pegar, eventualmente, jogos de campeonato estadual e ver que em alguns jogos do campeonato estadual do ano passado o público não era dentro da média que o Palmeiras costuma ter. Talvez na semifinal da Copa do Brasil, aquele setor central não ficou absolutamente lotado como se esperava para um jogo como aquele. Você acha que ainda existe uma margem, ainda há um estudo no Palmeiras para, tem jogo que dá para baixar o preço do ingresso, que dá para chegar a um certo limite e, de repente, levar ao estádio pessoas que hoje não têm condições de ver jogos do Palmeiras, em jogos talvez de menos interesse e tudo mais. Existe algum estudo, alguma ideia de fazer alguma mudança, ainda que seja uma sintonia fina, nesse plano de venda de ingressos, de preço de ingresso? Eu acho que sempre existe algum caminho para a gente explorar e melhorar. Sempre existe. Seja no estádio, seja no plano sócio-torcedor, no time de futebol, na parte administrativa. Sempre nós temos que buscar a evolução. O fato é o seguinte, o Palmeiras tem 75% de ocupação do estádio. É a maior ocupação disparada de todos os clubes grandes do Brasil. Nós tivemos uma situação pontual, que foi essa que você citou, em um determinado setor que o ingresso não é vendido pelo Palmeiras, devido a uma situação que a gente hoje tem na arbitragem. É da WTO. Exatamente, que é uma situação que existe devido à arbitragem. Porque os demais locais do estádio que são vendidos pelo Palmeiras, através do sócio avante, ocupação de 100%. Então, muitas vezes a gente fala, não, mas o ingresso no Palmeiras é caro, é isso e aquilo. Primeiro que nós temos uma arena de primeiro mundo, um time de primeiro mundo. E não é um ingresso absurdo para quem é sócio torcedor avante. Dependendo do plano, você tem o ingresso de cortesia, porque ele está inserido no plano, e dependendo do plano, você tem 50% de desconto, 25%, 75%. Então, o plano ouro, por exemplo, paga R$40 na média o ingresso, o valor do ingresso. Para assistir o Palmeiras, R$40 já é muito acessível. Eu acho que é um valor que a pessoa pode pagar. Gagliotti, ontem o Galo esteve aqui, o ex-diretor, né, de futebol do Atlético Mineiro. A gente estava falando sobre a situação do Thiago Largue, a saída do Largue e tudo, e ele falou que o que levou à mudança, e foi bem, né, detalhes, inclusive, do que se passava pela cabeça dele, do presidente e tal, e o que ele via acontecer. Como é que foi a mudança do Roger para o Filipão? Em que momento vocês olharam e falaram, realmente não estou vendo mais para onde pode evoluir, não está agradando, não está dando certo, enfim. Isso não é nenhum demérito do treinador, é um momento de situação, não deu certo, né? Em que momento foi, como é que isso aconteceu, o que vocês enxergaram? Falaram, não dá para continuar com o Roger, com esse modelo, com essa forma aqui, a gente não vai evoluir. Como é que foi isso? Eu não diria modelo, forma, eu diria postura, Perfeito. atitude. A atitude foi isso que me levou à decisão de que a gente tinha que trocar o comando técnico. Os números do Roger, se você analisar, eles são números bons. Estava invicto na Libertadores, melhor campanha. Exato, no Campeonato Regional também, nós tivemos a melhor campanha. Sim. Então, os números são bons. O ponto nós, no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, foi logo depois da parada
da Copa, que a gente deu um espaço para a gente buscar uma nova energia, uma recuperação de atitude, uma mudança de atitude. E a gente, 2, 3 jogos, a gente não percebeu. Lá no Rio, contra o Fluminense, ficou muito claro que no vestiário, quando eu estive no vestiário depois do jogo, eu chamei o Alexandre Matos e falei, olha, nós vamos ter que mexer. Vamos ter que mexer porque eu preciso de um outro espírito aqui, senão nós não vamos conseguir ganhar. É atitude, é postura. E aí eu não estou dizendo de competência do Roger, não é isso. O Roger é muito bom treinador, muito bom técnico, só que na vida você tem estágios, você tem momentos. O Filipão hoje, ele já percorreu várias etapas. Então hoje ele lidera melhor que os demais, sim, ele já liderou vários grupos. Então hoje ele se posiciona de uma maneira em que ele tem uma postura diferente dos demais. Lógico, ele já fez isso várias vezes. Ele traz com ele a história vencedora, o currículo, a experiência. Então, foi isso que eu pensei naquele momento. Tivemos uma reunião depois do jogo com o Alexandre Matos e pensamos no Filipão exatamente para atingir esse objetivo, que era um título. Nós estamos na disputa da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Estrutura nós temos, qualidade nós temos. A gente precisa de atitude, a gente precisa de postura em campo, de entrega. E foi isso que aconteceu. Aí ligamos para o Filipão. Ele, no primeiro momento, ele não esperava. Foi o primeiro nome? Foi a primeira coisa que veio à cabeça? Filipão? Pensamos no Filipão. De cara? Sim, devido a... Você já vinha amadurecendo essa ideia na tua cabeça? Não estou dizendo que você ligou antes, não é isso. Mas já com o fraco desempenho que você estava vendo com relação de postura, já vinha o nome do Filipão na tua cabeça? Então, faltava um pouquinho de gestão de pessoas, faltava domínio do grupo. E não é tão simples. Isso não é uma situação que você tem a prancheta, você tem o curso, você tem o preparo acadêmico. É diferente. Isso você vai conquistando, você vai desenvolvendo, você vai aprendendo. Contando com as experiências assim, até anteriores, será que esses, assim, eu digo, bons treinadores da nova geração, talvez falta isso? Falta assim, isso. Essa questão do que a geração anterior tem demais, às vezes, quer dizer, o equilíbrio entre o conhecimento técnico e uma intervenção necessária na hora que você precisa, não é agredir o jogador, mas é falar, vem cá, né? E o Zé conhece, sempre traz muitos exemplos aqui. É aquela pegada mais forte? É isso que está faltando? Eu acho, na minha opinião, é isso que falta. Porque nós temos bons técnicos chegando no mercado, com conceitos modernos, com uma ideia de ocupação de espaço, de transição, enfim, muito voltados ao modelo europeu. Mas eu acho que... Só que eles ainda não têm... e obviamente que demanda tempo, Perfeito. A gestão de pessoas. Então se preocupam mais com a prancheta e menos com as pessoas. Só que quem executa são as pessoas. Você até me falava outro dia que você acha que o Paulo Turra também tem um papel importante nisso, talvez por mesclar, ajudar a mesclar, ter essa mescla na comissão técnica atual do Palmeiras, né? Qual que você acha que é o papel dele? Quer dizer, já entendi pela sua resposta que a questão de motivação e psicológica e de gestão de grupo do Filipão foi a grande mudança a partir da chegada dele. Mas você acha que o fato dele ter um assistente que me parece também voltado para a questão tática e mais acadêmica, como você se referiu, você acha que isso acabou colaborando para esse deslanchar do time? O Filipão trabalha com profissionais, né? Obviamente eles têm um planejamento, cada um tem uma função, enfim, eles estão no dia a dia, eles estão sempre buscando algo melhor e cada um contribui da sua maneira. Agora, o que é inadmissível é as pessoas falarem, não, mas você pensou no Filipão, mas o Filipão ele estava... Não, ele estava não, o Filipão está. Ele deixou 19 técnicos para trás aí, no Campeonato Brasileiro e foi campeão. Então, quem ganhou foi o melhor. Ô, Gagliotti, o Filipão, uma das primeiras coisas, e acho que mais decisivas que ele fez foi, ao chegar, dizer e explicitar muito claramente, coisa que o Roger nunca fez, que nas Copas ia jogar um time e que no Campeonato Brasileiro ia jogar outro time e que antes de jogo de Copa não tem jeito, ele ia mudar mesmo a equipe.
Isso foi uma decisão exclusiva dele? Isso foi uma decisão tomada em comum acordo com a diretoria sobre priorização de campeonato aqui ou ali? Foi ele que resolveu? Quem escala, quando escala e como escala é o Filipão. Sempre é ele que define e tem que ser assim. O Filipão, vocês têm que interferir menos em termos de elenco? Eu não estou dizendo da sugestão de escalação, não é isso. Interferir menos. O próprio Alexandre Matos, com relação a vestiário, com relação ao elenco, jogador. O Filipão, ele facilita nesse sentido também? O Filipão tem muita experiência, né? É o que eu disse. Ele está avançado em termos de gestão de pessoas, em termos de tratamento. Nós tínhamos o Daverson, que não estava numa fase boa na chegada do Filipão. Ele pouco entrava. E foi o jogador que decidiu um campeonato para nós. Decidiu fazendo gol, quero dizer. Mas ele teve participações importantes. Jogou contra o Grêmio. Ele não estava inserido no jogo anterior e passou a estar inserido neste Palmeiras aqui. Esse é o ponto. Isso é claríssimo. Isso. Isso aí é o Filipão. Ia perguntar para o senhor uma coisa que eu perguntei para o Galo ontem sobre... Aí nós estamos falando sobre gestão de pessoas, né? Eu trouxe o Felipão para gestão de pessoas. Ontem o Galo falou a mesma coisa, trazer o Levi para gestão de pessoas e tal. Veja só, dois treinadores com identificação e tal. Mas aí eu pergunto, a gestão de pessoas, onde está o problema? Aí nós estamos falando sobre uma nova geração que é muito mais acadêmica, que tem essa preparação, ou nos atletas que estão surgindo, que a cada dia que passa, os atletas sobem com uma certa tranquilidade. Aí eu vou falar para o senhor, por exemplo, contratos de 4, 5 anos, empresários que fica tranquilo, se você não jogar eu te tiro e te levo para lá. E aí você acaba tendo um comportamento, tem que trazer um treinador, o senhor vai entender a pergunta, um cara muito mais pai, não que não seja preparado, mais pai para chegar e falar assim, meu filho, vamos lá, acorda, tá para jogar, você vai ganhar um campeonato, olha o que você pode entrar para a história, do que aquele treinador que fala assim, vem cá, olha o caminho aqui, assim, tal. O senhor acha que essa geração nova de atletas também pode entrar em conflito, né, em relação a essa gestão de pessoas? Pode também, depende do perfil do grupo, depende de cada uma das situações, é complexo, porque as pessoas reagem de forma diferente. Mas você usou a palavra pai, está inserido no contexto, mas a palavra líder é o que cabe bem aí, porque é o líder que tem que ter todas as competências para tal. A aproximação, o tratamento com o jogador, a parte técnica, a parte tática, a quantidade de treino, a importância de cada um no elenco. Então, você tem um jogador que não está jogando, ele tem que ter um tratamento. Você tem um jogador que está jogando, você precisa ver se é o mesmo tratamento ou é outro tratamento. Qual é a forma que você vai trabalhar o jogador que está jogando, o que não está jogando? E aqueles que têm jogado um jogo e depois participa de outro, como foi feito esse ano com o Filipão. Então, isso tudo depende de cada situação e depende da experiência do profissional que está administrando. Vamos para uma última pergunta de cada um, tá? Para a gente poder finalizar. Então, vou começar ali com o Calçado. Dentro do modelo tem várias, mas vamos tentar resumir. Dá até para chegar na véspera de estreia do Paulistão. Meu Deus. Sim. Dentro dessa linha de evolução administrativa e profissional que o Palmeiras tem, você enxerga que o futuro talvez seja, lá na frente, eu sei que vai ser difícil, ter uma espécie de ter o presidente, o estatutário, e você já tem no futebol, você tem na administração do departamento de futebol, na gerência, você tem lá os profissionais. Sim. Mas é ter acima deles vamos usar um termo que todo mundo vai, Sérgio, sei que vai entender. Você tem o presidente estatutário, mas tem um CEO, tipo, o cara que vai se reportar diretamente ao presidente no comando de toda a equipe. Você acha que isso pode ocorrer. Deve ocorrer. O caminho tem que ser sempre o quanto mais próximo nós tivermos de uma estrutura empresarial. Tem que ocorrer. Quanto menos os estatutários que não estão preparados para aquilo, porque não são profissionais, não são especializados naquilo. Quanto menos estarem no dia a dia, pelo menos no futebol, melhor. No futebol. No clube, nem tanto. No clube você tem, obviamente, você tem também os profissionais financeiros, de marketing, administrativo, mas o que eu imagino? Que quanto melhor a pessoa está preparada, quanto mais preparada para a função,
muito maior a tua chance de resultados. Você está falando de uma empresa, às vezes, que fatura 400, 500 milhões de reais e com tendência de subir. Então, não dá para ser também um negócio assim. Nós renovamos com o Alexandre Matos, mas... Já antecipou a minha pergunta. É a sua última, faça bom proveito dela, hein? Bom proveito nesse caminho. Faça bom proveito, é a última pergunta, hein? Isso, o peso, né, dos profissionais, né, do Cícero, do Alexandre Matos, nessa reestruturação do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, eu lembro, quando o Alexandre Matos chegou, foram 8 contratações novas. Mais de 20. Aí depois foi reduzindo, aí o ano passado foram pontuais tal. Quanto que foi importante, qual a importância, né, desses dois profissionais, do Cícero e do Alexandre? Então, eles foram os responsáveis por todo o processo de reestruturação do departamento de futebol, em janeiro de 2015. Então, eles têm o conhecimento de todos os processos, eles têm o conhecimento de todos os profissionais, de todas as instalações, do elenco, das pessoas que trabalham na operação, são vencedores, são competentes. É aquilo que eu digo, se você tem a pessoa que está trazendo resultado para a tua empresa, no caso, para o seu clube, nós temos que mantê-lo. E eu acho que esse é o caminho do sucesso, você apoiar quem está te trazendo o retorno. Isso funciona em todos os locais. Jean, faça bom uso, hein? Farei. Eu acho o seguinte, a gente falou bastante aqui do bom momento financeiro que o Palmeiras vive, por uma série de motivos, né? Eu acho que tem a Arena, tem uma patrocinadora forte, tem uma renda muito boa, tem o plano de sócio-torcedor, até a base que está rendendo mais frutos. Isso tudo permitiu ao Palmeiras, vamos dizer, jogar mais duro na negociação dos direitos de televisão. Por isso o Palmeiras acabou fechando com o esporte interativo. Aí houve uma mudança ali com o esporte interativo, né, no modelo, no formato deles, cujos jogos agora, se forem mostrados, vão ser mostrados em canais que não são especificamente de esportes. Eu queria saber como o Palmeiras hoje vê essa negociação de direitos de TV, tanto na TV aberta como fechada, se está satisfeita com o contrato fechado com o esporte interativo, porque alguns outros clubes não estão, se para o Palmeiras está tudo bem desse jeito. Eu queria um panorama sobre essa renda, que é uma renda importante, né? É um faturamento importante para qualquer clube de futebol. O Palmeiras tem todos os atributos de um grande clube, de um clube que tem pretensões de ser campeão e disputar todos os títulos e ser campeão mais vezes possível. Nós temos uma torcida engajada, uma das maiores torcidas do Brasil, engajada, comprometida. Nós temos uma arena, nós temos processos modernos de administração, profissionalismo, equilíbrio financeiro, um grande patrocinador que é a Crefisa e a FAM. Então, nós temos todos os atributos. O fato é o seguinte, o Palmeiras ele vai brigar, ele vai trabalhar, ele vai brigar por títulos, ele vai estar sempre na disputa e corremos sempre o risco de algo não acontecer de acordo com o que a gente planejou. Agora, a nossa negociação ela está sendo colocada à mesa tudo aquilo que a gente hoje tem de informações de mercado. O Palmeiras não inventa absolutamente nada. Mas o Palmeiras não está... a negociação não está evoluindo. Tudo bem, não está evoluindo, nós temos duas partes, mas existe a negociação. O Palmeiras hoje tem as informações de audiência, de retorno, de importância do Palmeiras no contexto como um todo, e é isso que a gente põe à mesa. Existe uma situação que foi assinada com a Esporte Interativo, a TV fechada, que o Palmeiras respeita o contrato e ponto. Esse está tudo bem. Ponto. Tá. Agora nós estamos discutindo TV aberta e pay-per-view. E nós temos os nossos valores, as nossas pretensões baseadas em argumentação técnica, são indicadores, são números reais. Qual é a nossa posição? Nós temos que defender o interesse do clube, sempre mostrando tecnicamente qual é o valor que o Palmeiras tem, qual é o valor da nossa marca, qual é a importância do nosso clube no mercado. Então, é uma negociação que está se prolongando, mas a negociação existe, ela ainda está em andamento. A minha última é sobre aquele maluco ali. Porque é um negócio impressionante. Se vier aqui do... Qual deles? Qual dos dois, né? Eu estava esperando. É o Daverson. Da direita ou da esquerda? É o Daverson. Mais alto. Aqui é maluquinho, o outro é um doidão, completamente fora da casinha. Assumido, né? Falou que falta o parafuso. Falta parafuso, chip e tal. Porque assim, vem alguém do Palmeiras aqui, pode ser o cara que apara a grama, pode ser o roupeiro, pode ser o cara que cuida da limpeza, você vai perguntar do Daverson. Não tem jeito. Eu queria saber como é que é a experiência do presidente do Palmeiras com o Daverson,
por tudo, né? Porque já tem desde do ano passado. E como é que é essa relação e se em algum momento você parou e falou, meu Deus, vou ter que emprestar esse cara, não está dando certo, ou está causando problema. Passou isso pela cabeça? Como é que foi esse turbilhão de emoções com o Daverson? Olha, ele é uma figura muito agradável. Né? Realmente, no vestiário, nas viagens, ele realmente é uma figura. E em alguns momentos ele mesmo declarou para vocês que em algum momento ele é doido. Deu parafuso. Deu o chip, né? A gente ajuda a encontrar e ajuda a instalar. Vocês não encontraram, não, né? Ajuda a instalar e aumenta a memória, né, presidente? Aumenta a memória. Ajuda a instalar, aumenta a memória e a coisa está andando bem. Tá tudo em ordem. Muito bom. Mas conversas, assim, ele é muito próximo do presidente, Alexandre e tal. Obviamente que o contato dos atletas é muito maior com a comissão técnica, com o Cícero, com o Alexandre Matos, né? E a gente tem um contato um pouco mais distante, mas tudo bem, tranquilo. É o que eu disse, a gente acaba contribuindo. Na hora de que ele perde o chip, a gente ajuda a encontrá-lo e ajusta e está tudo bem. Muito bom. Presidente, obrigado pela tua participação com a gente aqui no Futebol na Veia. Rendeu, hein? E obrigado por ter ficado a mais, né? Meia hora a mais aí do combinado. Obrigado, assessoria também. Eu que agradeço. Muito bacana a gente poder bater esse papo.